Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Quero cumprimentá-los assim, porque não existe presente maior do que estar sendo alvo da graça e da misericórdia de Deus. Não nos esqueçamos que graça tem a ver com tudo aquilo que nós não merecemos e o Senhor nos dá. E misericórdia tem tudo a ver com tudo aquilo que merecemos receber e o Senhor, por misericórdia, não aplica sobre nós, não nos dá. Eu careço desse amor, eu careço desta graça e eu careço dessa misericórdia. Eu tenho certeza que você também. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos a este culto público de meio de semana. Nós não estamos trabalhando estes cultos de maneira presencial ainda, estamos fazendo por enquanto de maneira remota, mas eu quero pedir que você, por favor, meu irmão, minha irmã, ore para que nós possamos, no melhor momento, estar nos reunindo como igreja, juntinhos, de maneira presencial, de formas que possamos nos reunir com mais pessoas, para estarmos juntos e adorando ao nosso Deus. Eu sei que às quartas-feiras nós temos alguns problemas, algumas dificuldades, algumas preocupações, mas vamos orar por isto. Mas enquanto nós não retornamos de maneira presencial, nós estamos fazendo de maneira remota e não tirando nenhum valor deste tempo, deste culto ao Senhor. Possamos estar cultuando e adorando o nosso Deus em espírito e em verdade. É uma forma de entendermos o quanto nós somos sedentos pela graça e misericórdia de Deus. Isso tem a ver com um texto de Isaías, no capítulo 55, que se você tiver tempo aí, se você não estiver fazendo qualquer outra coisa perigosa, abra ali em Isaías capítulo 55, a partir do verso 1, que diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E ele continua dizendo assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com você, minha fidelidade prometida a Davi. E ele continua nesse tom de convite para que nós possamos estar mais perto de Deus, que nós estejamos maximizando o nosso tempo, maximizando os nossos esforços, dando mais eficiência nas nossas ações, realmente buscando aquilo que realmente há de nos deleitar, nos envolvendo com aquilo que realmente vai satisfazer a nossa alma. Esse é o convite que Deus faz através de Isaías neste capítulo 55. O fato de nós estarmos cultuando a Deus nesta noite, neste dia 23 de outubro de 2024, tem a ver com essa busca. Busca de Deus e dizendo: Senhor, não há nada mais importante a fazer na minha vida que não seja te buscar e te agradar e aprender de ti, nos aproximando do Todo-Poderoso. Só Deus satisfaz a nossa alma, queridos. Só Deus. Só estaremos realizados quando nós estivermos com as nossas mentes e os nossos corações totalmente voltados a esse grande e maravilhoso Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo você, quem sabe não nos conheça, quem sabe você está nos visitando
pela internet pela primeira vez, nós estamos aqui na Vila Prudente, na Rua Cavour, em frente ao metrô, terminal do metrô Vila Prudente, na Rua Cavour, número 57. Temos os nossos cultos aos domingos, às 9 horas da manhã e logo depois, às 10h30, nossa escola bíblica. Temos o nosso culto noturno às 18h30, que são oportunidades que nós temos de nos encontrar como igreja para adorá-lo, para glorificá-lo e exaltá-lo. Não nos esqueçamos que só Deus, só o nosso Deus, só o Senhor, só Yahvé merece a nossa adoração e o nosso louvor. Vamos orar agradecidos, porque o Senhor nos está dando ainda mais um dia. Que o Senhor esteja nos dando paz, nos tranquilizando e se alegrando por nós. É difícil isso, é muito difícil Deus se alegrar conosco. Quem somos nós para alegrarmos o coração de Deus? Mas é o máximo que nós devemos fazer, o máximo para isto. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos encontrar mais um dia. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia aplicada sobre nós de maneira muito, muito efusiva, muito forte, muito perceptível, e que nós estejamos sentindo isto realmente. Neste culto, em que nós podemos nos reunir, mesmo que de maneira remota, nós oferecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos fale através da tua palavra, através da meditação na tua palavra nesta noite. E recebe também o louvor que te oferecemos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Muito bem, queridos. Eu gostaria, nesta noite, nesta quarta-feira, de continuar falando com você sobre as questões emocionais, as questões das emoções. E quero completar hoje com você falando sobre entendendo a alegria da perspectiva bíblica num contexto das emoções. Então vamos lá. Entendendo a alegria da perspectiva bíblica no contexto das emoções, que é o que nós temos visto nestas quartas-feiras, que temos conversado, nessas últimas quartas-feiras. Então, novamente, entendendo a alegria da perspectiva bíblica no contexto das emoções. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em alguns textos, não é, que falam sobre isto. E eu quero relacionar a alegria da perspectiva bíblica com a alegria da perspectiva emocional, ok? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, no versículo 4. Só o versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O outro está em Salmo 32, verso 11. Ok? Salmo 32, verso 11. Vamos lá. Filipenses 4, versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Então esse texto é um texto muito claro que fala sobre alegria. E já quero alertar você que essa alegria que Paulo fala aqui é da perspectiva bíblica. Ok? Salmo 32, versículo 11, diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e exultai, todos vós que sois retos de coração. Quero ler novamente. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e exultai, todos vós que sois retos de coração. Então, todas essas palavras aqui, alegrar-se, regozijar-se, exultar, todas essas palavras mostram alguns sinônimos da palavra alegria. Até a questão de regozijo dá uma potencializada na ideia de alegria. Ou seja, regozijo é mais do que alegria. É uma alegria intensa. Da mesma forma, a exultai, quer dizer, ele está potencializando essa alegria. E em Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 18, na parte B, depois você só anote, não tem problema, se você não ler agora, mas é importante você anotar. Diz assim: alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. Muito bem, estes textos que nós lemos mostram uma perspectiva bíblica da alegria. Os irmãos devem se lembrar que nessas quartas-feiras nós falamos sobre emoções primárias e emoções secundárias. Lembram? As emoções primárias são aquelas que nascem conosco, aquelas que fazem parte de nós, aquelas que são percebidas numa criança da mais tenra idade, ou seja, ela não ganhou ainda a convicção das coisas, ela não ganhou o entendimento das coisas. No entanto, ela já se mostra triste, ou ela se mostra raivosa, ou ela se mostra temerosa, ela tem medo, e ela se mostra alegre. Então, nós vimos que essas quatro emoções que nós chamamos até agora de emoções primárias, que são emoções inatas, nascem conosco, que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Ok? Lembram disso? Nessas últimas quartas-feiras, nós falamos bastante sobre as emoções primárias e os desdobramentos das emoções primárias. Por exemplo, os desdobramentos da raiva.
desdobramentos da raiva: amargura, ressentimento, rancor, intolerância, ódio, maledicência. Existem outras formas de nós entendermos o desenvolvimento aí dessa ira ou dessa raiva, dessa emoção primária. Mas vamos ficar nessas. E essas emoções que são geradas a partir dessa emoção primária têm a ver com o nosso estado pecaminoso, que, aliás, é muito alimentado pelo inimigo das nossas almas. Então, o inimigo das nossas almas, ele já alimenta algo que faz parte de nós. A raiva, a ira, isso nós nascemos com isso. Nós nascemos com isso. E o que Satanás faz, simplesmente, nós temos dito que o trabalho dele é muito tranquilo, porque ele vai jogando lenha na fogueira só. A fogueira já existe. Então ele só logo põe lenha seca, que é para a raiva inata que nasce conosco, que já é uma característica pecaminosa, começa a se desenvolver em amargura, em ressentimento, em rancor, em intolerância, em ódio, maledicência, e tudo isso em relação às pessoas. É daí que nós podemos entender, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as potestades. Por quê? Porque as potestades, elas vão jogando lenha nessa fogueira, a fim de que cada vez mais estejamos amargurados, cada vez mais estejamos ressentidos, cada vez mais estejamos rancorosos, intolerantes, odiosos, maledicentes, porque tudo isso vai fazer com que as relações interpessoais fiquem conflituosas, as brigas, as decepções, as encrencas, tudo vem a partir disso. Da mesma forma, o medo se desenvolve em ansiedade, em preocupação. Quando o apóstolo Paulo diz: não estejam preocupados com coisa alguma, ali em Filipenses, no capítulo 4, não estejam preocupados, não fiquem ansiosos. É a recomendação, não de Paulo, mas de Deus através de Paulo. Mostra o quê? Mostra que isso é um problema. E que tudo isso vem do quê? Do medo. O medo nos leva a estar ansiosos. A tristeza, que é uma outra emoção primária, que acaba se desenvolvendo em angústia. Não é? A tristeza nos leva a estarmos angustiados. Baixa autoestima, autopiedade, melancolia, desapontamento, se desdobrando uma série de problemas depressivos, emocionais, que temos tido nos nossos tempos de maneira exacerbada. Então vejam só, são 3 emoções primárias que são desenvolvidas facilmente em situações que são emoções secundárias, ou seja, eles advêm das primárias, são desenvolvimento dessas primárias, e que faz com que nós tenhamos uma baixa qualidade de vida interpessoal, atritos, brigas, contendas, ódios e tudo mais. A alegria é uma emoção boa, é uma emoção gostosa. Aliás, é o que nós buscamos. Um bebê, ele tem momentos de alegria, não é? Então, faz parte da nossa natureza sermos alegres. Então, quando nós pensamos naquilo que se desdobra a partir da alegria, nós podemos pensar na afetividade, nós podemos pensar na amizade, nós podemos pensar no altruísmo, nós podemos pensar no amor, nós podemos pensar no contentamento. São algumas emoções que vêm dessa emoção inata que nasce conosco, que é a alegria. Mas uma coisa eu vou dizer para você, e você há de concordar comigo: Satanás, ele vai fazer tudo para
desenvolver em nós aspectos negativos. Ele não vai fazer tudo para desenvolver em nós a afetividade interpessoal. Claro que não. O altruísmo, a afetividade, ele não vai fazer nada que nós sejamos, tenhamos afetividade maior entre nós, entre uns aos outros. Muito pelo contrário, ele vai colocar lenha na fogueira para que aconteça coisas que nos levem a sofrer. Ok? Mas aí talvez você pense assim, ok, então essa é boa. Então essa deve ser a alegria de uma perspectiva bíblica. Mas eu quero dizer para você que não. Não é. Essa, mesmo essa que falamos em afetividade, que falamos em amizade, que falamos em altruísmo, que falamos em amor, que falamos em contentamento, mas essa não é a alegria da perspectiva bíblica. Sabe por quê? Porque isso, como nasce conosco, também está maculado com o pecado. Também tem um aspecto negativo, um aspecto pecaminoso. Aí você vai pensar, mas como assim, pastor? Como nós podemos entender que a afetividade, a amizade, o altruísmo, o amor e o contentamento são aspectos que têm a ver com os nossos pecados? Porque muito disso tem a ver com interesse próprio. Não é mesmo? Muitas vezes nós temos afetividade a alguém porque quem sabe esse alguém faz aquilo que a gente goste. Quem sabe porque alguém diga aquilo que a gente quer ouvir. Ou seja, interesse próprio. Então isso está parecendo muito mais um pensar em mim mesmo, em pensar em nós mesmos, do que pensar no outro. O próprio altruísmo às vezes nos leva a ter algumas ações altruístas, mas porque nos interessa essa ação altruísta em relação à pessoa. A pessoa é cara para nós, como se nós estivéssemos devolvendo alguma coisa. Então olha só como isso é sutil. Então muito dessa alegria humana, dessa alegria que é desenvolvimento, dessa alegria como parte da emoção primária, tem a ver com circunstâncias. Veja, faz sentido para você entender que muito da nossa alegria é porque está tudo bem? Muito da nossa alegria, da nossa paz, porque nós estamos empregados, porque os nossos filhos estão bem, porque não tem ninguém doente, porque os relacionamentos estão de acordo com o que nós imaginamos que estejam. Então veja que é a alegria da perspectiva humana, muitas vezes é uma alegria egoísta, é uma alegria interesseira, é uma alegria baseada nas circunstâncias. Se as circunstâncias estiverem bem, nós temos alegrias, momentos alegres na realidade. Uma coisa é estar alegres e outra coisa é ser alegre. O que a alegria no Senhor proporciona não é o estarmos alegres, é o sermos alegres. Mesmo na situação de conflito, quando, por exemplo, a palavra de Deus nos diz ali no texto que lemos, não é? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Ele disse sempre, ele não disse sempre que as coisas estiverem bem. Sempre que está caminhando tudo conforme você planejou. Não, ele não disse isso, ele disse sempre. Ou seja, alegrem-se sempre no momento em que você está desempregado e no momento que você está empregado. No momento em que você está tendo necessidade de alguma coisa ou no momento que você está tendo abundância. O apóstolo Paulo, inclusive, em Filipenses capítulo 4, ali como parte integrante daquele contexto, ele fala que eu sei passar com abundância, eu sei passar com falta. Se eu me alimento, eu sei passar em um momento de não ter alimento. Quando eu tenho alimento, eu sei passar esse momento que eu tenho alimento. Enfim, por quê? Porque ele diz ali, ele completa essa ideia.
de que ele pode passar necessidade, ele está alegre mesmo passando necessidade, quando ele diz ali no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então já deu para percebermos que uma coisa é alegria como desdobramento da alegria, emoção inata, que não deixa de ser uma emoção humana, uma emoção, uma alegria tendenciosa, uma alegria que nós temos por interesse próprio. E a outra alegria é independente das coisas estarem bem conosco. Essa é a tal alegria no Senhor. Essa é a diferença. São a diferença das alegrias. Uma coisa é alegria como emoção primária e que se desdobra aí naquelas ideias que à primeira vista são boas, não deixa de ser, ok? Não é que são boas, são melhores do que as outras, como o desdobramento das emoções negativas. Afetividade, amizade, altruísmo, amor, contentamento, não são tão ruins, não é? Quanto aquelas outras, como angústia, baixa autoestima, ansiedade, preocupação, amargura, ressentimento, ódio, ok? Mas a alegria no Senhor é diferente. É uma alegria não circunstancial, não depende de circunstâncias. Ou seja, nós podemos ter alegria num quarto de hospital e nós podemos ter tristeza num tempo de abundância, não nos faltando nada, tendo tudo, estando tudo bem, mas nós estamos tristes. Nós estamos abatidos muitas vezes, nós estamos raivosos com alguém ou por algum motivo. De maneira geral, está indo tudo bem. Então, a alegria no Senhor, ela é não circunstancial. Qual é a alegria na qual devemos alicerçar a nossa vida? É a alegria que vem pautada pela emoção primária? Não. É alegria no Senhor. Essa é a alegria da perspectiva bíblica. Por isso é que o tema, o título, é lá, entendendo a alegria da perspectiva bíblica no contexto das emoções. Porque muitas vezes a gente confunde emoção e emoção. Uma coisa é confundir a alegria dessa que vem a partir como sendo emoção primária com a alegria no Senhor. São duas alegrias diferentes. Uma é interesseira, a outra não. Percebe? Então, é essa alegria que nós podemos ou precisamos nos pautar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa de maneira muito sábia, quando ele está trabalhando esse texto de Filipenses 4, versículo 4, que existem alguns tipos de alegrias ali. Quando nós falamos em alegria no Senhor, o que é alegria no Senhor? Alegria no Senhor tem uma origem. A origem é divina. É a alegria do Senhor. Não é uma alegria vinda de circunstância. É a alegria do Senhor. Então, a origem dessa alegria perfeita, dessa alegria que nós precisamos estar realmente nos munindo dela, tem origem divina. Não é uma alegria circunstancial, momentânea, sentimental. É a alegria de Deus. É a alegria indizível e cheia de glória, diz ele. Você quer ver um exemplo disso? O exemplo disso está na própria vida do apóstolo Paulo, quando ele ali junto com Silas, em Atos, no capítulo 16, versículo 6, eles cantavam louvores na prisão. Eles foram presos. Eles cantavam louvores. É nesse contexto que a prisão, que eles ouvem um estrondo, né? E a prisão se abre, o carcereiro sai correndo, se ajoelha diante deles. Veja, essa alegria de Paulo e Silas era uma alegria do Senhor, era uma alegria no Senhor, porque era de origem divina. Cantavam na prisão,
era uma alegria não circunstancial, era uma alegria que não fazia parte de uma circunstância. Então, esse é um exemplo bastante claro. O outro exemplo bastante claro é o próprio contexto de Filipenses. Quando nós olhamos essa carta aos Filipenses, que nós estamos aí trabalhando bastante nelas, Paulo estava preso também. Paulo estava chamando a atenção dos filipenses que eles precisavam se virar sozinhos. Paulo não estava com eles naquele momento, então os filipenses precisavam vincular a alegria deles, vincular a paz deles em Cristo Jesus, que no capítulo 2, versículo 5, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, essa deveria ser a base na qual os filipenses deveriam se pegar. A alegria dele deveria estar com esse alicerce. Apesar do apóstolo Paulo estar preso, ele fala cerca de 16 vezes a palavra alegria. A tônica de Paulo nessa carta aos Filipenses é alegria. Nós temos falado sobre isso. É nessa carta que no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, percebam como a origem da alegria de Paulo não estava na circunstância do fato de que ele estava preso, mas sim pelo fato de ele estar unido com Cristo. Quando nós olhamos aí essa carta aos Filipenses, nós vemos que o apóstolo Paulo pega os sofrimentos dele e diz assim: olha, os meus sofrimentos são uma bênção para o Evangelho. Ali no versículo 12, o texto diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, o apóstolo Paulo via que o sofrimento dele tinha uma razão muito melhor condicionada do que as suas circunstâncias. Porque o seu sofrimento não estava pautando a sua vida. O que pautava a sua alegria era a alegria no Senhor, era de origem divina. Então, por isso que Hernandes Dias Lopes diz que a alegria no Senhor é diferente da alegria sentimental, da alegria emocional, alegria espiritual, alegria que não está baseada, não está alicerçada nas circunstâncias de vida. Nós podemos estar alegres no Senhor nos momentos mais difíceis, porque senão o apóstolo Paulo não diria para nós que estivéssemos sempre alegres. Repito, estejam alegres, alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Então, um detalhe: a origem divina é que faz com que a alegria seja diferenciada da alegria sentimental, da alegria emocional, daquela alegria primária. De outro lado, o conteúdo dessa alegria é bendito. O pastor Hernandes Dias Lopes fala: o conteúdo é bendito.
Porque Deus não é apenas a origem da alegria, mas Ele é o conteúdo da alegria. Deus é a própria alegria. O povo devia regozijar-se não apenas por causa de Deus, mas regozijar-se em Deus. Não é mesmo? Na sua graça, no seu amor, nos seus dons. E é essa presença de Deus que promoveria a plenitude da alegria. É o que o texto ali de Deuteronômio diz no capítulo 12, versículo 18, na segunda parte. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Por isso é que o salmista diz no Salmo 32, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, exultai todos vós que sois retos de coração. Então, veja que essa alegria que o salmista está mencionando aqui é uma alegria muito mais voltada ao sentimento espiritual. Eu poderia dizer religioso, mas eu não gosto muito dessa expressão, dessa palavra religiosa, não. Porque dá a impressão de algo muito superficial. Mas o salmista tinha uma intimidade com Deus. Intimidade é melhor. Essa alegria da presença do Senhor tinha mais a ver pela intimidade com Deus do que pelas circunstâncias. Então, além de ser de origem divina a alegria é de conteúdo bendito, ou seja, o próprio Deus. O próprio Deus é essa alegria. A presença de Deus é alegria. Estarmos na presença de Deus, já estamos na presença da alegria. Além da origem divina, o conteúdo bendito tem um efeito glorioso, diz Hernandes Dias Lopes. Ali em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, naquele contexto em que, depois de Esdras ter pregado a palavra desde as 6 horas da manhã, lembram quando o povo se reuniu como um só homem ali na praça? Todo o povo, homens, mulheres, crianças, velhos, todos se reuniam desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. E quando a palavra era aberta, todo o povo se prostrava, todo o povo se ajoelhava. E depois de ser pregada a palavra de Deus, o povo chorava pelos seus pecados, chorava por causa de tudo aquilo que eles tinham feito e que tinha desagradado a Deus. E é nesse contexto que os sacerdotes ali fazendo aquele trabalho de discipulado entre o povo, depois de Esdras ter pregado o evangelho, diziam assim, que esse dia seja um dia consagrado ao Senhor, esse dia em que eles foram tocados, pelo Espírito Santo de Deus. E diz assim o versículo 10, na parte B do capítulo 8 de Neemias. Se você puder estar anotando, é muito bom, ok? Ele diz assim, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Então, o que nós vemos aí? O efeito glorioso dessa alegria é a nossa força. É a força para enfrentar os momentos difíceis. É o momento em que, momentos tristes é verdade, mas a alegria do Senhor acaba sendo a nossa força. A alegria da presença de Deus acaba sendo a nossa força. A alegria do conteúdo, da procedência da alegria, acaba sendo a nossa força. Quem conhece essa alegria não olha para trás. Hernandes Dias Lopes fala o seguinte, quem conhece essa alegria não olha para trás como a mulher de Ló. Quem bebe da fonte das delícias de Deus não vive cavando cisternas rotas, poços que migram água, que são rachadas, rotas rachadas. Quem bebe das delícias de Deus não sente saudades do Egito. Olha só que coisa maravilhosa. Essa alegria é a nossa força. Foi essa alegria
que Paulo e Silas experimentaram ali na prisão. Essa era a alegria que os mártires tinham quando eram martirizados. Aquelas famílias todas que eram martirizadas no Coliseu, comidas por leões. Imagine que coisa incrível! Que cantavam ali. Alegria do que? Alegria divina. Alegria que procedia de Deus. A alegria do próprio Deus, porque o próprio Deus estava ali com eles. É essa alegria da perspectiva bíblica. Então, num contexto em que falamos sobre alegria, num contexto em que temos as nossas emoções e que as emoções negativas, primárias, que redundam numa série de emoções secundárias, estimuladas pelo diabo, estimulada pelo inimigo das nossas almas e estimulada pelo nosso coração pecaminoso, nos levando a pecar e a pecar e a pecar. E também a emoção mais tranquilinha, ou menos grave, vamos dizer assim, mas não deixa de ser uma emoção humana. E tudo isso para diferenciar, e a alegria do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo diz ali, alegrem-se sempre no Senhor, a gente já sabe que tipo de alegria ele está falando. Ele não está falando da alegria circunstancial. Ele está falando alegria do Senhor. Ele está falando da alegria que tem origem divina. Ele está falando da alegria como conteúdo bendito. E está falando da alegria que tem um efeito glorioso. Que o Senhor nos ajude a perceber essas nuances e nos envolvermos cada vez mais com o Senhor. Porque eu quero essa alegria para mim. Eu não quero aquela alegria passageira. Eu não quero aquela alegria circunstancial. Eu não quero aquela alegria estar. Eu quero aquela alegria ser. Eu não quero estar alegre, eu quero ser alegre. Porque somente essa alegria do ser é que vai me dar força que eu preciso para o meu dia a dia, para o nosso dia a dia. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos orar e pedir que o Senhor cada vez mais nos dê discernimento e nos ajude nisto. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos refletir na Tua palavra e conhecer nuances como esta. Como é diferente a alegria humana da alegria que vem do Senhor. Como é diferente a alegria humana e a alegria que vem do Teu trono de graças. Como é diferente a alegria que tem efeitos como esta que vem da Tua boa mão, a alegria no Senhor e do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esta alegria. Não permita, ó Deus, que tenhamos somente breves momentos de alegria. Não permita, ó Deus, que estejamos alegres, mas permite, ó Deus, que sejamos alegres. Não permite que estejamos alegres, mas sim que sejamos alegres. É a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Muito embora não presencial, mas nós podemos refletir na palavra bendita. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E assim, queridos, nós nos despedimos desta noite e na expectativa de nos vermos no próximo domingo. Próximo domingo, permitindo o Senhor, nos encontraremos no culto pela manhã às 9 horas e depois no culto da noite às 18h30. E até lá que o Senhor continue a nos abençoar e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Até mais.